Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena. Esse é o canal Nós Somos Irônicos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre o Big Brother, porque hoje teve formação de paredão. E a gente vai falar primeiro o que aconteceu no programa, e depois a gente vai conversar sobre tudo que rolou e que não passou no programa, que é o mais importante, né? Já percebeu que, mesmo a gente estando com o avanço da internet, tudo bomba na internet, mesmo assim a edição do programa ela corta momentos extremamente importantes. Por exemplo, o público que assiste o programa só na TV não sabe que a Carol com K é a odiada pelo público. Eu também percebi isso. Na edição não mostra isso. Hoje mostrou ela falando da Juliette, mas não mostrou tudo que ela falou. Não, Ela falando sucessivamente, ela exato. falando. Sim, O público que está assistindo não tem essa visão da Carol com K. O público que assiste a TV não tem a visão que o Fiuk também não é querido pelo público, né? E mas detalhe, eu acho que se o público tipo, do sofá for um pouquinho inteligente, já vão ver que nessa votação de hoje ele votou na Carla Dias. é, Meu, os dois são amigos, eu fiquei assim, exato. a Carol a mesma coisa. Uhum. E vou te Então falar que é complicado para a edição do programa criar uma novela totalmente diferente da realidade. Porque muito provavelmente realmente, a gente sabe que a internet tem uma força muito grande, a votação é pela internet, e muito provavelmente os três finalistas vão se dar pela internet. E o público que está assistindo só a TV não vai entender nada, porque para eles a novelinha é outra. Não realmente, então, tem. tipo, Não tem. Tá, vamos começar então pelo programa de hoje. Ou vamos começar pelo Nego Di, que eu acho que ele se tornou um bom jogador. Eu acho que, tudo bem, aconteceu tudo aquilo com ele. Eu acho que aquilo ele tem que pagar, tem que sofrer as consequências pelas falas dele, que eu também não gostei, referente ao Big Brother passado. Mas ele falou que tá em desconstrução, beleza. Mas eu acho que ele se tornou um jogador interessante pro jogo. Ele dá movimento pro jogo. E eu acho que ele foi responsável pela formação desse paredão. Sabe? Eu acho que o eu paredão acho foi do jeito que ele queria que que fosse. Porque ele já queria indicar a Sarah. A Sarah só não foi por ele, porque ela já estava no paredão. Então ele já estava muito bem. Ele queria que o Rodolfo fosse. E o pessoal do G6 lá, o pessoal que já estava imunizado, que podia indicar alguém para não, indicou o Rodolfo. E ele já queria a Caroline ou a Thaís. E ele acabou mandando a Caroline. Ou seja, a formação foi totalmente para ele. Né? E o objetivo deles era salvar o João, porque eles estavam com medo que o João recebesse 3 votos da Sara, do Rodolfo e do Bill, do Arcrebiano, justamente porque o João colocou os três no paredão ontem. E ele criou toda uma movimentação, falou para a Lumena que era melhor o pessoal da Lumena não indicar o Rodolfo, indicar outra pessoa, porque o Rodolfo ia pela casa. tá aí, É, indicar tá aí. isso. Queriam que indicasse, mas eles Eu acabaram mesmo acho assim indicando o que Rodolfo. eu acho que os dois que formaram esse paredão foi o Nego Di e o João. Isso. Que ali na conversa, então, tipo assim, eu já percebi já que os dois são bem manipuladores dentro Exato. do jogo. Mas o João, ele tava ali caminhando com aquele grupo, ele faz parte daquele grupo que é o grupo que acredita que tá bombando na questão de de militância. O João também é militante, só que o João até agora não errou. O João está com elas, mas o João até o momento não militou nada errado. Fora a Carol Conká e a Lumena, que já cagaram muito ali. E o João tava no grupinho, mas o João nunca falou de jogo. O do João apertou quando ele atendeu aquele Big Fone e tinha que indicar 3 pessoas. Aí ele mudou. Ele começou a pensar sobre o jogo. E ele começou a correr atrás para poder se safar. Medo, né? Não passava nenhuma uva de certo ali. O medo, mas ele só começou a olhar pro jogo depois que ele atendeu o Big Fone e teve que indicar 3 pessoas. O medo, né? Sim, Ficou com medo e ele foi que nem eu falei no vídeo passado. A pessoa que atender, ela vai ganhar 3 votos. vai. Ou vai acabar se dando opção de voto, né? Porque o Arquebriano não votou nele, o Arquebriano acabou votando na Camila. Não, pior, né? O Arquebriano também votou na Camila, né?
Igual o Arthur e o Arcrebiano votaram na Camila. Ah, tô até com a listinha aqui, ó. Então, o Nego Di, que foi o Rodolfo, acabou dando imunidade pro Caio, que era o óbvio, mas foi. Era o óbvio, mas era muito coerente dentro do que a gente viu na primeira semana. Não podia ser outra pessoa. Se fosse outra pessoa, todo mundo ia estranhar. Eu acho que se ele não desse o anjo pra ele, ia ele e o Caio. Isso. E foi bem coerente dentro das coisas. Eu vou falar pra vocês que eu não sou muito fã desses hétero top. Não faz parte do perfil que eu gosto pra dentro do programa. Não sou nem aquele gay tipo, que fica torcendo, chipando, porque eu não curto. Eu gosto de. Por exemplo, pra mim, o perfil pra mim é o Gilberto. Eu gosto muito do Gilberto, eu torço pra ele. Mas não passo pano também. Se fizer merda, a gente vai ter que vir aqui e vai ter que falar também. Porque aqui a gente não tá passando pano pra ninguém. Aqui a gente fala os nossos Sim. favoritos, quem a gente gosta, mas se fizer merda. Outra pessoa que eu gosto muito é a Poca, mas ela mal aparece no jogo, ela tá virando uma planta, ela mais tá dormindo do que de fato causando no jogo. Isso é muito ruim pra ela, porque falta posicionamento, falta visão de jogo, falta um olhar mais atento pra competição. Ela só tá dormindo, isso de fato me incomoda muito. E eu adoraria ver a Poca ali no meio do povão, dando a opinião dela, botando a cara a tapa, porque é isso que o público também quer. E talvez seja isso que o público espera da Poca. E isso não tá Sim, acontecendo, é uma pena. sim. Hoje É em que dia. nem Pode falar. duas pessoas que eu torço muito. É a Pouca, desde o início que eu torci, era a Pouca e a Carol com K. Só que são duas pessoas que Carol puta Conká. merda. Gente, o nosso primeiro vídeo, eu falei que a Carol Não tem Conká como ia pro defender. final. Eu também. E Falei, hoje era eu não uma quero que ela pessoa vá pro com. final. Nem eu. Hoje eu quero que ela seja eliminada, pra vocês verem como o negócio muda. Eu Ah, também. então o Rodolfo acabou imunizando o Kai, como eu falei, nada surpreendente, mas bem coerente dentro do que eles viveram dentro da primeira semana. O Nego Di acabou indicando a Caroline, mas eu acho que ele mudou totalmente, porque o discurso dele de um dia atrás é que ele não ia indicar ela, porque ela já sofreu com toda a situação junto com o Lucas, e talvez o público esteja do lado dela, a favor dela, e isso seria muito ruim para ele. Ele ia indicar outra pessoa. Mas não sei Thaís. o porquê que fez ele indicar a Caroline. Acho que ele fez toda essa movimentação para salvar o João do paredão, mas eu acho que mesmo se ele indicasse a Thaís, não ia causar. O João não ia acabar paredando da mesma forma, mas ele acabou indicando a Caroline. Que ficou surpresa, porque mostrou na edição do programa ela conversando com a Sarah, dizendo que ela não ia indicar. A própria Caroline dizendo que não ia ser indicada pelo líder. E chegou lá e foi indicada pelo líder. Né? É, os G6, que são aqueles 6 participantes, vamos ver se eu lembro: Fiuk, Projota e Vitube. Lumena, Juliette e Arthur, que foram 6 imunizados pelo público antes do jogo começar. Eles tinham o poder de indicar alguém para o paredão e eles acabaram indicando o Rodolfo. Basicamente, chamaram o Rodolfo de planta. Fizeram todo um discurso, mas era só falar que ele era planta. Basicamente é isso. Depois eles foram pro confessionário. Lucas votou na Carla, Juliette votou na Thaís, Poca e Caroline no Acrebiano, do Bill. No Bill votou na Camila. João votou no Bill. Arthur, Camila. Caio, Camila. Thaís e Carla no Bill. Vitube no Bill. Camila no Bill. Fiuk na Carla. Carol na Carla. A Carol totalmente sem noção nenhuma. Além de fazer Um, merda no jogo. Além de fazer merda no jogo, olha o que ela fez. um parênteses. Ela ia votar no Fiuk. Aham. Gente, eu fiquei assim. Amada. Não, e Não ela. tá vivendo Big Brother? Eu não sei o que tá acontecendo com ela, sabe? Parece que é outra pessoa. Não parece a Carol Conká que a gente conhece aqui de fora, né? Sim, não Não parece. Tipo, parece parece. que ela mudou totalmente. Aham. No começo, eu falei assim que ela ia causar, e ela tá causando, só que de uma maneira tão Ao contrário, né? merda. Não, e tipo, Tão merda, que eu tô ela assim. não. Ela nem coerente consegue ser, porque ela é uma das que mais fala mal dos outros lá dentro. Aí ela entra no confessionário e fala: "Ai, é difícil votar." Difícil pra ti, que fala mal de todo mundo. Imagina pra quem não fala, então. É um absurdo. Porque ela chega ali: "Ah, eu não, Quando não ela sei falou quem vai assim que votar." ela ia votar.
Quando ela falou assim que ela ia votar no amigo, eu jurei que ela ia votar no arcrebiano Que e é ela só justamente ia. o cara que ela quer pegar, né? E ela ia colocar, né? Ah, Que eu fiquei assim, quer ver que ela não votar? Quando ela falou Fiuk, eu falei assim, amada, você sabe quem tá ah. imune? Aí depois ela Né? acabou votando na Carla Dias também. Rodolfo votou no João, foi o único que votou no João. Quer dizer, a Sara Não, também. Sara Mas ele também. também votou no João. A Sara também votou no João. Eu gostei muito, muito, muito da Sara. Ela foi muito coerente no voto dela. Conseguiu justificar muito bem, sem precisar usar a questão de afinidade. Gostei muito Falou assim, da. eu quero que ele vá pro paredão comigo. Ele votou em mim, mas tudo Isso. certo. E Gilberto votou também no Bill. E Lumena e Projota também votaram ali na Thaís. Que era a opção deles, né? Rodolfo e Thaís. E acabaram votando nela, já que o Rodolfo já estava no paredão. Com isso, o Bill, eu não vou falar arcrebiano, que é muito difícil o nome dele, né? O Bill, com 8 votos, acabou sendo o mais votado, indo pro paredão. Então, ficou Caroline, ficou Rodolfo, ficou Caroline, ficou Sara, ficou Rodolfo e ficou o Bill no paredão. A Sara pelo Big Fone, a Caroline pela indicação do líder, o Bill pelos 8 votos da casa e o Rodolfo pelo G6. Pelo fato do poder do líder ser supremo, a indicada pelo líder, que é a Caroline, já está no paredão, não tem como se salvar, mas os outros três fizeram ali o bate-volta. No bate-volta era uma pescaria, eles tinham que pescar, eram alguns peixes, acredito que era de 1 a 20 ou de 1 a 15, não deu para ver muito bem, É de 1 a 12. de 1 a 12. Mas o número 6 era o peixinho dourado com o rabo dourado, que era o que salvava o participante do paredão. Eles tinham que sortear, porque não é por ordem alfabética, era por ordem de sorteio. O número 1 ficou ficando o Bill, o número 2 o Rodolfo e a número 3 a Sara. O Bill foi direto no número 6, não precisou de muito tempo, foi lá e conseguiu se salvar automaticamente. Foi maravilhoso. Se pensar no desenvolvimento do jogo é interessante, porque ele recebeu 8 votos e automaticamente ficando, não indo pro paredão, e pode mirar nessas 8 pessoas, né? É interessante também para ele. Só um parênteses aqui, comparando o Big Brother da edição passada, se a gente for ver, o Pyong também no primeiro paredão, ele ganhou 10 votos, o mais votado da casa. E se salvou, E ele também se salvou no primeiro paredão, né? pela casa. É verdade. E o paredão ficou entre Caroline, Rodolfo e Sara. É difícil a gente analisar aqui e falar quem merece sair, quem merece ficar. Até porque é a primeira semana. Mas a gente já percebeu que a Caroline ela já acabou desenvolvendo uma série de treta dentro do jogo. Será que ela pode causar no futuro? Talvez sim, talvez não. A volta do Rodolfo é interessante para confrontar o G6, porque eles estão convictos que Rodolfo é a planta que vai ser eliminado. A Sara voltar é um choque para o João, porque o João não era visto, não era ainda visto como um jogador, não era nem, eu nem imaginava o João, o Gil, eu não imagino eles no paredão tão cedo. E a volta da Sarah, isso pode acabar ocasionando esse tipo de coisa. Então é interessante a permanência dos três. Então é difícil dizer quem merece sair. Talvez se eu for Eu analisar acho. O Douglas, como é que eu vou te dizer? Se eu for botar o Douglas, o cara que sei o cara que tá aqui falando, mas talvez eu assistindo como um telespectador, talvez eu gostaria da saída do Rodolfo. Mas eu também não vou votar, dificilmente eu voto nesses realities. Mas talvez o Douglas, telespectador, gostaria da eliminação do Rodolfo. Mas o Douglas que tá aqui, que gosta do entretenimento e que gosta de uma boa confusão, talvez a permanência do Rodolfo seja interessante pro jogo. Eu também acho que quem deveria sair é o Rodolfo ou a Sara. Porém, como a votação é para eliminar, eu já percebi que fandom de Sara e Rodolfo vão direto na Caroline. Então, Esse é o grande problema do Big Brother ainda. Por isso que eu falo, se votar para ficar, facilita muito o programa pro próprio jogo, porque, por exemplo, pro jogo, a gente entende. Vamos pensar no jogo, tá? Não vamos pensar em ranço, não vamos pensar em nada. Pro jogo, por mais difícil que seja pra gente, a permanência da Carol Conká, da Lumena,
que são as personagens mais odiadas até o momento, é interessante que elas permaneçam no jogo justamente para causar mais e dar o entretenimento que a gente quer. Só que se elas caírem no paredão e a votação for votar para eliminar, o público vai massacrar elas, elas vão ser eliminadas. Se fosse para votar a favor, não tinha como eles terem o controle. Ia ser igual o Biel na Fazenda. Elas poderiam não ser a mais votada para ficar, mas talvez iam ser a segunda e iam continuar no jogo. Entendeu? Sim. Ia ser muito mais divertido pro jogo. Porque o Biel só permaneceu até o final contra a Jojo Todinho porque a votação era para ficar. Porque ele nunca foi o mais votado para ficar, mas ele conseguia ser o segundo e se mantinha na competição. E foi interessante, porque o ranço durou até o final. Né? E foi interessante o jogo dos dois. Dificilmente isso vai acontecer. Vai acontecer no Big Brother. É por isso que muitas das vezes três amigos vão pra final junto. Porque o fandom maior mantém os três favoritos do jogo. Que foi exatamente o que aconteceu. Manu, Thelma e Rafa. O fandom maior manteve as três amigas juntas. E é o que muito provavelmente vai acontecer aqui. Muito provavelmente é o que vai acontecer aqui. O pessoal, o fandom do Gilberto sabe que a Sarah é a melhor amiga dele lá dentro. Então, muito provavelmente o fandom do Gilberto já vai votar no Rodolfo ou na Caroline para manter a Sarah na competição. O nome da Sarah já é fora Caroline. É, pra Então vocês acho que verem. automaticamente, como né? É, e a Taurina vai ser a primeira Automaticamente então eliminada, já hein? vai Ô, na Caroline. tristeza. A Taurina vai ser a primeira eliminada. Acho que ela queimou muito a largada. Queimou. Agora tem Eu um. acho que seria muito interessante ela ficar, porque ela já tretou com o Lucas. Ela já, tipo, teve aquele negócio da polêmica toda dela. E foi como o problema dela é que ela se desestabilizou. Aham. Se desestabilizou e se apagou. Ela não se posicionou. Eu acho que se ela tivesse se posicionado, eu acho que ela ficaria nessa votação. E tu não acha que ela sendo eliminada dá a entender pra eles lá dentro que o público apoiou o Lucas? Sim, Ou tu acha que não tem nada a ver? sim. Pode ser que sim. Porque ela e o Lucas Eu acho brigaram, os que dois tiveram uma treta grande ali, né? E de repente o público elimina ela, talvez isso quer dizer para algumas pessoas que, ó, a gente tá a favor do Lucas, a gente eliminou a pessoa que brigou com o Lucas, tretou com o Lucas, né? Eu não sei também até onde isso vai. Mas agora, antes da gente finalizar, vamos falar das tretas meio que aconteceram de fora, assim, e que me impressionou bastante. Primeiro, eu achei muito legal a atitude da Vitube, que é a mais novinha ali dentro, 20 anos de idade. Ela chamou a Juliette, as duas conversaram no sofá. Ela falou pra Juliette que algumas pessoas não estavam gostando da atitude dela. Desabafou pra Juliette acho que contando sobre mostrou as isso pessoas. no quarto, né, na edição de hoje. É, mas as Mostrou duas estavam ela no no sofá da quarto. sala quando essa cena aconteceu. E eu falei assim, nossa, a Vitube, a mais novinha, foi a única capaz de chamar a Juliette num canto, expor a atitude pra ela, pra Juliette repensar e talvez melhorar. Porque a Juliette não tá errada. A Juliette é daquele jeito ali, porque ela não tem como ter criado um personagem tão odiado assim pelas pessoas lá dentro, né? A menos que ela fosse burra de criar um personagem tão odiado pelas pessoas lá dentro. E uma hora ou outra, ela, se for um personagem, uma hora ou outra ela vai acabar caindo. Não vai ter como ela se segurar até o final. E a VTube, eu achei muito, muito legal a atitude da VTube, que foi a única, a mais nova a ter essa atitude e tal. Diz que as duas eram amigas e que ela gostava muito, tá. Aí de repente, hoje, numa conversa com o Projota e com o Arthur lá na cozinha, ela fala que não suporta mais a Juliette, que se a Juliette não fosse imunizada, votaria na Juliette, que ela suga toda a energia, que a Juliette suga toda a energia dela. Isso de fato me deixou um pouco surpreendido a atitude dela. Eu não esperava isso dela, pelo posicionamento que ela teve lá no começo, né? Outras coisas também foi a Carol Conká imitando a Juliette, diminuindo a Juliette em todos os aspectos, falando horrores da Juliette. Hoje mostrou na edição ela pedindo desculpa para os familiares da Juliette, que eles só aturam ela por questão da família dela. Isso de fato é uma coisa tão, tão assim, assustador, principalmente vindo da Carol Conká,
que é aquela mulher Uma empoderada, atitude. inteligente, que a gente sempre imaginou que fosse, e que a gente jamais na nossa cabeça imaginaria que ela teria esse tipo de atitude, né? É muito doido você Sim, uma outra imaginar. atitude que eu vi da Carol com o K, não sei se isso é verdade, mas uma coisa que eu vi assim no ar. É que ela pegou e falou assim pra todo mundo comer na mesa antes do Lucas Do Lucas e o Lucas comer sozinho. comer Então sozinho. aí você já percebe que o Lucas, pra gente aqui de fora da internet, ele já tá cancelado. Aí uma pessoa do sofá que tá vendo essa cena do Lucas ali comendo sozinha, você já pensa o quê? Depende muito do Menino tá sendo contexto. diabo. Mas depende muito do contexto, porque o pessoal da casa, o pessoal do sofá, ele só vai entender que o Lucas tá comendo sozinho porque a Carol Conká que pediu para as pessoas se afastarem dele, se mostrar. Porque senão vai mostrar ele comendo sozinho e vai fazer o público do sofá entender que ele que se afastou das pessoas. Porque ele quis. Não é isso. E eu vou falar assim, ó. Todo mundo que é do VIP lá, tá? Todos do VIP. Todos eles são tão responsáveis por deixar o menino daquele jeito quanto a Carol. Porque a Carol não manda em ninguém. Ela não é nada lá dentro. Se ela pega e fala, vamos se afastar dele, deixar comer ele sozinho, se todo mundo consente, baixa a cabeça e faz o que ela manda, todo mundo é responsável igual. Porque todo mundo tá fazendo a mesma coisa que ela. E eu acho que todos eles são responsabilizados por Sim. isso. Isso eu já percebi quando ela fala assim que é ele que vai lavar a louça e ele vai querendo fazer alguma coisa e todo mundo fala que é uma Uhum. coisa assim pra ele Que ela fazer, tinha que que é lavar lavar até a a louça. bunda das pessoas lá dentro. Claro, depois a outra falou, tá Gente, brincando. Ela, não, tô brincando, mas em relação a lavar louça, eu achei um absurdo. Eu acho um absurdo a Carol fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu não sei o que tá passando pela cabeça dela. Não sei, ela acha que tá sendo muito querida. Ela mas só acha. que assim, eu acho que hoje, eu não sei onde eu vi, eu acho que foi na live do Pyong, a respeito do Lucas. Uma visão diferente dele, né, que eu concordei. De que dá pra ver que ele tem um problema psicológico, ele tem um trauma de toda essa confusão que aconteceu, Sim, tem. que é um trauma racial. Ele tem esse trauma, né? Então, alguma coisa da vida dele que ele passou que ele tem esse trauma. Então, É, tipo assim, exato. até aí, ok. É E é lógico uma coisa que que a ele gente tem que não se tratar. pode. A gente também não pode justificar os erros das pessoas se baseando em alguma coisa, né? Tipo, eu posso ter um histórico de alguma coisa e lá fazer algo totalmente errado e as pessoas, mas ele só fez isso por causa disso e disso que aconteceu na vida dele. Eu não sei até onde isso é responsável, sabe? Acho que todo mundo é responsável por tudo que faz e por tudo que fala. Ele cometeu erros também que ele precisa, de alguma forma ou de outra, Muito pagar grave. por esses erros. Quando eu falo pagar por esses erros, é ir pro paredão e ver o que o público de fato vai decidir sobre ele, sabe? Mas eu não sei. Eu também acho que ele errou, a Mas, Caroline errou, acho que todo mundo errou ali. Só precisavam sentar e conversar. Cada um assumir os seus erros, assumir a sua responsabilidade por aquilo, e talvez que tentar resolver. Mas não, o negócio só aumenta. Só aumenta. mas uma atitude também que eu achei muito bacana foi a do Projota em chamar ele E conversar. e conversar. Mas me incomodou Gente, muito o Thiago agradecer o Projota é nisso. isso que eu ia entrar agora. É, Assim, foi bacana, foi legal, mas por mais que o Thiago se interfira, eu até pensei em duas coisas. Pô, foi legal porque foi uma atitude de, né, humana e tal. Mas só que querendo ou não, isso dá uma informação para o Projota do público aqui de do fora. público, Então, exato. Porque se o se o público não Thiago tá tivesse falando concordado, isso, se o Thiago tá falando isso, então automaticamente você vai pensar o quê? O público também tá o público ouvindo a também, minha exato, porque senão o atitude, Thiago não ia. tá achando bacana, entendeu? Então isso influencia no jogo. Então eu achei ruim por esse motivo, porque se é um confinamento, ninguém precisa de informação, né? Então foi basicamente isso que eu pensei já na hora. Eu tenho certeza que o Thiago Life vai ser atacado nas redes sociais. Vai, eu acho que ele fala demais.
Hoje ele foi um pouco grosso com as pessoas. Achei também um pouco desnecessário. Achei também. É porque, na verdade, o Thiago ele não sabe se impor. Ele não sabe se impor. E para ele se impor, ele acha que para se impor tem que ser grosso, tem que ser mal educado, não necessariamente. E. Menina, fiquei chocada. Nessa primeira formação do ano passado eu fiquei, Exato. E também agradecendo ao Projota, eu isso. acho que não deveria, eu não sei, eu pelo menos não gostei. Não gostei da atitude dele, sabe? Porque agora o Projota, ele vai contar pra Lumena e pra Carol que o Thiago agradeceu ele. As duas vão achar que o Ou público não, de se ele casa. for. Eu não sei, se ele for bastante inteligente, ele guarda pra ele. Mas eu acho que ele vai contar. Vai contar pra alguém, vai contar pro Fiuk, vai contar pro Nego Di, pra alguém ele vai contar. E vai chegar. Aí elas vão falar assim: acho que o público tá assim porque a gente coisa do Lucas. E elas vão lá e vão mudar de opinião. Vão lá e vão cercar o Lucas. Espero que tá acontecendo. Se o Projota der com a língua nos dentes, e a gente já viu que ele gosta de uma fofoca, ele vai acabar contando e tu vai ver que elas vão mudar em relação ao Lucas. Agora, se ele ficar quieto, vai ver que vai continuar a mesma coisa. Que Se loucura, né, ele meu falar, povo? porque se elas mudar, seria interessante se ele falasse. Porque se ele falasse, a gente ia perceber na hora. A Todas as mudança. atitudes dela são por interesse. Então eu ia amar. Nem eu pensei em amar. Bom, meu povo, acho que foi isso, né? A gente tinha que conversar bastante, porque a gente deixou muita coisa acumulada. Bom, o povo acho que trancou de novo a internet dele. Sempre no finalzinho a internet dele dá uma cagadinha, né? Sempre no final das lives. Ainda bem que é no final, né? Mas é isso, deixa a opinião de vocês aqui. Amanhã a gente volta com a segunda-feira. Voltou. A gente volta com o jogo da Discord, é isso. Deixe os comentários, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o comentário de vocês que é muito importante. Um beijo, excelente final de semana, excelente início de semana, e é isso.